Nós estamos aqui no Salmo 73, no versículo 28. Vamos ver isso? É só o início, que Deus está nos dando mais coisas ainda. Salmo 73, versículo 28. Esse não é de Davi, não, é um salmo de Asaf, que era ministro de louvor. Diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então Deus está sendo claro. Para mim, para ele, o Asaf, foi bom se aproximar de Deus, para você também, para mim também. Mas o que é se aproximar de Deus, pastor Jaime? Ore. Aprenda a ter uma vida de oração. Estou mandando você ficar o dia todo orando. É se aproximar, ter comunhão. Começa o dia próximo do Senhor. Senhor, bom estar aqui. Senhor, obrigado por mais um dia que eu estou começando. Peço a tua bênção. Leia a Bíblia. Quer dizer, procure ter comunhão com Ele. Quando você se aproxima dele, olha o que acontece. Mateus capítulo 5. Mateus é Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele quem? Os seus discípulos. Os discípulos se aproximam. Aproxima-te dele. O que aconteceu? E abrindo a boca, os ensinava. Quem se aproxima do Senhor aprende. Aprende o quê? Do que você precisar. Aprende a ser homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade. Aprende a entender a vida. Você sabe que você foi curado pelas feridas de Jesus. Mas você não está conseguindo ser curado. Aproxima-te dele. Ele vai te ensinar. Talvez você sabe que a sua família, a promessa da salvação da família, inclui toda a sua casa, mas você não está tendo. Tem que se aproximar. Então, quando você se aproxima, ele pode lhe ensinar. E ele ensinou para eles as bem-aventuranças, e aqui tem um chamado, é a chamada Constituição do Novo Testamento, porque exatamente aqui está o chamado Sermão da Montanha. Então, você vai aprender com Jesus, é só se aproximar dele. Aí nós vimos no culto anterior, Mateus capítulo 9. O quê? Diz assim: e entrando no barco, passou para a outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoado, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Mas aqui tem muita coisa que temos que entender. Primeiro, que eles se esforçaram. O Mateus fala desse jeito, mas eu vou voltar já no Mateus. Lá no livro de Marcos, no capítulo 2, é a mesma passagem bíblica, mas o Marcos vai dar uns detalhes aqui para nós. Vamos verificar isso? Marcos, capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Notou que o Marcos deu mais detalhes? Eles chegaram, mas tinha tanta gente. O que eles disseram? Não, eles tinham um propósito. Eles tinham que levar o homem perto de Jesus. Qual é a lição para nós? Nós também temos que nos aproximar de Jesus. Hoje não é propriamente fisicamente, é em oração, é em espírito, mas tem que se aproximar. Eles se esforçaram, fizeram o buraco e desceram o homem. Quando Jesus viu a fé deles, mas a fé é uma coisa abstrata. Por que Jesus viu? É a fé em ação. Eles ouviram falar. Por que eles levaram o paralítico até Jesus? Para ser curado, lógico. E porque certamente eles ouviram falar que Jesus curava. Não é verdade? Você procurou, então, procura o médico tal, porque ele é bom do coração. Imagine, eu falei, ele é arritmologista, ele só trata de arritmia no coração. Então, ele é especialista. Aí você vai falar, procura aquele médico que é especialista naquilo. Jesus, então, eles levaram o homem até Jesus para ser curado, que eles ouviram falar das curas, dos milagres, das maravilhas, e quando eles ouviram, nasceu neles, entenda bem, a convicção, nasceu neles a certeza que ele seria, mas tinha que levar até perto de Jesus. Mas qual é a nossa lição agora? Está aqui, que o Mateus fala, e eu vou ficar aqui no Marcos, que é a mesma passagem. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus
pecado. Mas peraí, eles levaram o homem para ser curado. Mas aí, quando você se aproxima de Jesus, irmão, você não fica com pecado. Jesus não aponta o dedo para você, não. Jesus estende a mão. Você pode estar no pecado, você é completamente, entenda bem, limpo diante dele. O profeta Isaías, eu só estou comentando, é Isaías capítulo 6. Isaías, quando teve um encontro com Jesus, foi um encontro tão maravilhoso, quando ele teve um encontro com o seu Deus, mas que ele se sentiu injusto, se sentiu, vamos dizer, constrangido com aquela presença de Deus, e ele disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí a Bíblia diz, Isaías capítulo 6, versículo 5, olha só, Isaías falando isso, Isaías 6, é o capítulo 5, é o versículo. Eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Versículo 6, diz: mas um dos serafins, que serafins é um anjo, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. É muita revelação para nós. O quê? Você vai para ser curado, mas Deus tem algo mais. Ele quer para você o que? A santidade. Você não, quem entra mesmo na presença de Deus, se você quer, você não aguenta aquela presença santa, você se limpa. Deus, eu não quero pecado. Uma mulher contou, uma pessoa contou, que ela foi orar. E ela chegou diante de Deus, entenda bem, e ela não tinha muito, ela disse que chegou diante de Deus e só falou assim: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Começou a chorar. Porque Deus sabe tudo a meu respeito, sabe tudo dos meus pensamentos. Deus sabe tudo quando eu olho para uma pessoa, o que eu vejo, o que você olha, Deus vê. Deus sabe tudo a nosso respeito. Então, quando você se aproxima de Deus, se você quer Deus mesmo, quer conhecê-lo, você, primeira coisa, quer a santidade. Você se sente injusto, se sente impuro, e diz: Deus, eu preciso da tua misericórdia. Antes de você pedir cura, pedir milagre, qualquer coisa, Deus tem misericórdia de mim. Note que você faz isso. Deus tem misericórdia de mim. Deus, eu preciso do teu perdão, porque é a presença santa do Senhor. Quem fala isso para nós é o Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Tiago é depois de Hebreus, antes do Pedro. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: olha, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aproxima-te de Deus, ele vai se aproximar de você. Se achega a Deus, ele vai se aproximar de você. E ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. É isso que acontece. Quando você se aproxima de Deus, na mesma hora você é limpo. Quando você se aproxima de Deus, na mesma hora você é purificado. As coisas funcionam para você. Quer dizer, você abre o coração e se limpa completamente diante de Deus. Agora, outra coisa, antes de Tiago, é Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Um pouquinho atrás aí, 5 folhas atrás. 5, 6. O que ele diz para nós? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando você se aproxima de Deus, você tem que ter uma convicção de que você está chegando diante do Deus Santo, que ele existe. Então, se você crê que ele existe, você não aguenta ficar em pecado diante dele. Por isso que você pede perdão. Eu peço perdão. Mesmo quando você não vai para pedir perdão, você foi para ser curado, você foi para pedir uma bênção para a família, você foi para pedir uma bênção, mas a santidade de Deus nos constrange, no bom sentido, que você diz: Deus, misericórdia, preciso do teu perdão. É isso que Deus faz. Então você vai para ser curado e acaba sendo perdoado. E quantos nessa hora se rendem a Deus verdadeiramente? E uma coisa, você vai ganhar confiança, mas a confiança eu vou falar um pouco mais na frente. Agora, uma coisa que não devemos de fazer, o quê? Lucas capítulo 22. Lucas é depois de Marcos. Você teve Marcos hoje, é Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 54, é um capítulo grande. Lucas 22, capítulo 22, versículo 54. Diz assim: então prendendo, o levaram,
e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Bem, Jesus foi preso, entenda bem, e o Pedro não queria ser identificado como um seguidor de Jesus. Mas se você ver a trajetória aqui, não foi de uma hora para outra que o Pedro ficou longe, não. No capítulo 22 mesmo, lá no versículo 31, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Olha só, isso aqui é profundo. O Pedro está desprezando o quê? A palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus, que estava encarnada aqui. Ele é Emanuel, a palavra de Deus é Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus está falando com Pedro. Pedro, não é desse jeito. Aí no versículo 39 diz, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Porque o Pedro não orou como os demais. Não era só para o Pedro, mas eu estou falando do Pedro. Quando você passa, olha para mim que é importante, você deixa de ouvir a palavra. Você deixa de orar, você está ficando longe. Por que ele estava longe? Porque havia uma luta, às vezes temos uma luta, mas quando estamos na luta, aí que temos que nos aproximar dele mais e mais. O Pedro ficou longe, não é bom, irmão. A pessoa então deixa de ouvir a palavra, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa, entenda bem, o medo entrar nela e ela fica longe de Jesus, mas não é bom, por quê? Voltando ao versículo 54, agora o 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O que o Pedro foi fazer? Ele foi se aquecer do fogo dos pecadores. A pessoa que não lê a Bíblia, que não ouve a palavra, a pessoa que não ora, ela fica longe. E quando ela fica longe, ela cai em tentação, ela se aquece no fogo do pecado. Uma mulher olha para aquele homem casado e ele já começa a sentir alguma coisa. Você está se aquecendo no fogo do pecado. Você está gostando de uma coisa que você tinha que ter raiva, nojo, mas você está se aquecendo no fogo do pecado. Por quê? Porque está longe. Não temos que ficar longe. Por isso temos que todo dia, lembra do início, temos que nos aproximar. Como é que você se aproxima? Ouvindo a palavra e falando com Deus, orando, tendo comunhão com Ele. Você anda tão íntimo dEle, você anda tão perto dEle, que quando surgir a luta, já vamos falar sobre isso, irmão, você não teme. Eu digo, pode aparecer o diabo de chifre na cabeça, o garfo, não, você sai daqui, ô derrotado. Você não sente nem um pouquinho de arrepio no corpo? Meu Deus, misericórdia. Não. Você está andando com Deus, você se aproxima dele, se aproxima. Aprenda a ter comunhão, vem domingo para a igreja. Tem gente que, não, eu não preciso. Precisa. Aí a pessoa diz, o pastor quer a pessoa na igreja, porque afinal de contas, o dízimo. Para com bobeira, irmão. A pessoa precisa vir aqui para entregar dízimo? Não, hoje então com essa facilidade, você assiste o culto em casa, pela televisão, tudo, né? Pastor, aqui na igreja, por exemplo, nós temos um envelope do dízimo, no envelope tem as contas, a pessoa transfere da conta dela para a conta da igreja e manda o comprovante para a igreja da graça que ela frequenta. Sempre falo isso na televisão, mas não. Por que é necessário vir? Porque a Bíblia diz para não deixarmos a nossa congregação, como é o costume de alguns. A Bíblia foi escrita há tantos anos, mas ela é tão moderna. Deus sabia que alguns deixariam. Quando o Espírito Santo foi derramado, ele foi derramado aonde? Numa reunião de 120 pessoas. Todos eles foram cheios com o Espírito Santo. Então é necessário isso, compreendeu? Você se aproximar, a pessoa deixa de congregar, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, até que ela vai se aquecer no fogo dos pecadores. Ela começa a aquecer programa indecente, moral, palavrão. Quando você está andando com Deus, você não aguenta ouvir, aquilo machuca o seu ouvido. Claro que estamos no mundo, às vezes no local de trabalho, ouvimos o colega de trabalho falar, não um palavrão, às vezes na rua você ouve, mas imagine você estar assistindo aquele programa toda hora, e você, não, aquilo é fogo dos pecadores, não estou dizendo para você não assistir filme não, mas é fogo dos pecadores, você já não agrada mais, tem que se aproximar de Deus. Por que temos que nos aproximar? Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra, pessoal? Salmo
73, versículo 28. Foi o último versículo. Mas para mim, está dizendo aqui o salmista, bom é aproximar-me de Deus. Aproxima-te. Eles se aproximaram com o doente. Jesus teve não só a cura para o doente, depois ele se levantou, mas tinha o perdão para os pecados. Se você se aproximar de Deus, você não vai viver em pecado. Ele perdoa os seus pecados. E você não vai querer mais pecado. Porque você também não vai querer chegar toda hora diante de Deus com pecado. Então, pessoa que se aproxima de Deus, ela não tem uma vida de pecado. E ela não vai se aquecer no fogo dos pecadores. Ela tem prazer na presença de Deus, para Deus que a realiza. Então, aproxima-te de Deus. E nós vimos o quê? Que os discípulos se aproximaram e Jesus abriu a boca e os ensinava. Quer dizer, você começa a aprender com Jesus. Aproxima-te, você vai aprender. Leia a Bíblia, você vai aprendendo. Ah, mas eu já li a Bíblia toda. Isso é uma desculpa que tanta gente, essa garotada, então, a vida está vendo uma vida errada, você vai falar com ele, não, eu já li a Bíblia. Não, a Bíblia não é um livro como dos outros, que você lê e decora, não é verdade? Não, a Bíblia é um livro que você pode ler 1000 vezes, na 1001 vai ter algo novo. Todo dia Deus fala ali. Todo dia. Quem ainda nunca leu o Salmo 91? Você já leu o Salmo 91, mas toda vez que você lê, Deus fala algo novo com você. É assim, cada vez que você vai, Ele abre a boca e te ensina. Cada vez, uma senhora disse, pastor Jaime, ela mostrou a Bíblia, ela diz assim, isso aqui é a boca de Deus, é verdade. Abre a Bíblia que Deus vai te ensinar. Aproxima-te dele, leia a Bíblia, que abre, Deus vai falar, você vai ter prazer em ouvir a voz de Deus, mas tem tudo, Ele vai te ensinar tudo, ensinar a ser marido, ensinar a ser esposa, ensinar a ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, ser avô, ser avó, ser neto, ser neta, ser homem, ser mulher, vai aprender tudo com Ele. Vai, aí vem agora a parte que eu quero dar. E disse, e pus a minha confiança no Senhor Deus. A comunhão, você está ouvindo toda sexta-feira aqui, o que? A comunhão traz confiança. Confiança em Deus. E como é que eu sei? Não se engane, não se engane. Como é que eu sei se eu confio ou não em Deus? Lembra do Salmo 125? Vamos lá? O que diz o Salmo 125? Diz, Salmo 125, o moço escutou 112, versículo 5. Bota o óculos aí, meu filho. Isso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Que não... Então, a pessoa que anda com Deus, não sabe. Lembra que eu falei que se apareceu o diabo de chifre com garfo na mão, você não vai ficar abalado. Ai, meu Deus, misericórdia. Não, isso aqui não, demônio. Sai daqui em nome de Jesus. Você vai com ousadia. Você vai com intrepidez, você vai com coragem, é isso que nós precisamos, de homens e mulheres, mas isso vem, você vai ter quando você se aproxima de Deus, quer dizer, quando você se aproxima do Senhor, aí Ele abre a boca, te ensina, e você pega confiança nele. Então não esqueça, a comunhão traz confiança, e a confiança traz segurança. Você fica inabalável. Ninguém entende, as pessoas chegam até a ficar um pouco incomodadas. Eu tenho falado isso, que a pessoa diz, você quer dar um de durão, mas eu estou sabendo da sua doença, eu estou sabendo do seu marido, eu estou sabendo da sua esposa, eu estou sabendo do seu filho, eu estou sabendo da sua filha. Rapaz, é verdade, estou numa luta, mas Deus está comigo. Você não está abalado, você está seguro que Deus está contigo. Aproxima-te dele, você vai ganhar confiança e segurança. Aproxima-te, vai se aproximando. Claro que me falta eu te mostrar aqueles homens que se aproximaram de Deus. Eles não eram privilegiados, é que eles buscaram a Deus. Eles chegaram mais perto, se envolveram. Se você se envolver, você vai ter. A igreja que tem que despertar. A Bíblia diz, os sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Deus não tem privilégio, são pessoas que estão crendo, mas como é que eu creio se eu não ouvir? Por isso eu tenho que ouvir, tenho que querer mais. Meu irmão, está na hora de sacudir a humanidade, mas mostrar o poder de Deus. Nós ficamos surpresos de vez em quando uma pessoa é curada. Nós íamos ficar surpresos se não tivesse cura na igreja, porque tem que ter. Nós estávamos revendo agora aquele moço da Bahia, um senhor grandão, um senhor até está com dificuldade para falar, não sei se você lembra desse testemunho. E lá na hora ele ficou curado assim, mas estava andando assim, Aí ele continuou indo na igreja. Aí o pai pediu, pastor, eu quero dar um testemunho. Desde aquele dia no Costa Azul, que o missionário fez a reunião, não uso mais minha bengala. E começou a dar perfeitamente, e andou na igreja perfeitamente. É assim, meu irmão, vai se envolvendo, vai se aproximando. Se não está perfeita a obra, ela vai ser. A Bíblia fala lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a obra é poderoso
para terminar. Mas a pessoa se afasta. Eu não melhorei um pouquinho, mas eu acho que eu já... Não, fica na aprender até ser dia perfeito. A Bíblia fala, Provérbios 4,18, a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, vai ficando perto de Deus, vai se envolvendo com Deus, até você sentir uma pessoa confiante e uma pessoa segura, que aí quando surgiu o mal, você não teme. Quando, pastor Jaime, surgiu um câncer no meu corpo, claro, você, glória a Deus que eu estou com câncer. Não, glória a Deus que eu tenho o nome de Jesus para amaldiçoar esse câncer. É isso que você vai fazer, é uma segurança, é uma confiança que você vai ter. E mais, o que, pastor? O terceiro, diz, para anunciar todas as tuas obras. Não tem nada para contar. O missionário R.R. Soares deu há muitos anos uma série de ensinamentos, e ele falava o cristão perante o mundo. E havia uma subseção do curso, né, que ele fez, tipo uma palestra que ele deu, e ele dizia assim, mesa vazia, um péssimo testemunho. Aí ele explicou, não é mesa vazia da carne, do queijo, do pão, também que não deve faltar. A Bíblia diz, eu jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Não deve faltar, mas não é isso, não é mais do que isso. O que é, pastor Jaime? É aquela pessoa que não tem um testemunho para contar, irmão. Ela conta a história de Abraão, Isaac e Jacó. Ela conta a história de Pedro e Paulo, glória a Deus que ela ainda crê. Mas ela deveria mostrar a história dela. História hoje, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Então hoje nós temos que mostrar a glória de Deus. Como é que eu vou mostrar? Se aproxime dele, se envolva com ele, não espere que vai aparecer um homem com muitos poderes, um pastor com muitos poderes, desculpa a expressão, por isso que aparecem uns picaretas às vezes. Não, irmão, é você que tem que ter sua comunhão com Deus. Você vai ver que não tem privilegiado, não tem super-heróis, não tem super-crente, tem homens e mulheres que se aproximam de Deus, se aproximam você de Deus. Aprenda a ter a comunhão. Domingo não é aqui nessa igreja, vai em outra, mas tem a congregação, tem a sua congregação, que é uma família, onde há uma unção ali especial. Leia a Bíblia todo dia, como eu falei, tem o seu devocional, mas não estou mandando você ficar o dia todo, é 5 minutos ali meditando, Deus me dá uma palavra, mas não tem tempo, então tenha, busque esse tempo. Se você acorda às 6, vai ser 10 para as 6, se for às 5, é 10 para as 5, vai valer, você vai ganhar. Pode ter certeza, é como uma pessoa que tira um tempo para exercitar o seu corpo. Essa pessoa, eu estava mostrando o pastor Carlos, hein, que faz aqui dia de terça-feira, a vida sentimental, o avôzinho dele está com 96 anos de idade. E o homem anda de bicicleta para lá e para cá, lá na Bahia, no interior da Bahia. Pessoal, uma vez perguntaram assim, qual é o pessoal que vive mais? Né? E todo mundo achava, deve ser o pessoal do sul, né? Descendente de alemão. Vocês estão enganados, irmão. Onde tem a maior taxa de centenário no Brasil, que tinha vez uma coisa, ela que é a região de Vitória da Conquista, não sei, ali, na Bahia, ali tem muita gente, ainda mais de 100 anos de idade. Esse, por exemplo, se não acontecer nenhum contratempo, ele vai com o pé nas costas, não é verdade? Claro que o corpo envelhece. Pô, a minha mãe ia fazer 94 quando foi. Para mim, a minha mãe é os 100 com o pé nas costas, mas acabou tendo uma intercorrência e acabou indo. Mas o importante, entenda bem, para nós é a salvação, a vida eterna. Mas o que eu ia dizer? Pessoa que perde o tempo para andar um pouquinho de bicicleta, que perde um tempo para poder caminhar. Lembra daquele homem, mestre de obra, que o missionário falou? Que ele foi ao cardiologista e falou para o outro médico, que esse aí não tem 3 meses de vida. E ele ficou sabendo. Aí ele foi no médico lá na região dele, ele é lá de região do Rio das Ostras, aquela região lá do Rio de Janeiro, e ele foi numa cidade próxima lá. Um cardiologista antigo já, um senhor, disse, essa garotada está muito mal informada. Meu filho, você viu ele, 2 velhinhos falando com o meu filho, você começa a caminhar, mas não vai mais do que isso não, até chegar, você vai e volta até caminhar 5 quilômetros, começa todo dia. O médico não falou 3 meses? Tem mais de 10 anos isso, até hoje esse homem está vivo. Irmãozinho, mas o que você... pastor, eu não tenho tempo, então ganha tempo para caminhar todo dia, fazer uma caminhada. O caso dele, claro, vai ao médico para você ver, quem mandou ele fazer isso foi o médico, tá? Não é o pastor que manda você fazer, é o médico que manda você fazer. Mas aprenda o que o pastor está pedindo você fazer, busque a Deus, 5 minutos, 10 minutos, se envolva com Deus, você vai pegar forças espirituais. Vamos repetir? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Que se aproxime de Deus, aprenda a se aproximar de Deus, aprenda a se envolver com Deus, pus a minha confiança no seu Deus, coloque a sua confiança nele, para anunciar todas as suas obras. Você vai ser uma testemunha dele, uma testemunha do amor, e chega a hora de orar, pessoal, vamos ficar